E aí pessoal, tudo bem? Feliz sábado. Hoje, 24/6, sexta-feira à noite. Nós vamos iniciar hoje a semana de oração com o título O Sangue Chama a Glória. Eu estou com o notebook aqui, também ligado, estou com o celular aqui para fazer ao vivo e já vou adiantando com os queridos amigos sobre esse tema que nós vamos falar, a força desse tema. É um tema que vai sanar, ou pelo menos é o que Deus procura, sanar todas as dúvidas que ainda são fixadas na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, a respeito do Evangelho e a respeito de Deus. Então esse título, O Sangue Chama a Glória, vai ser usado a semana toda e eu vou dividir. Hoje nós vamos iniciar com Gênesis, criação. Eu tenho certeza que quem acompanhar essa semana, além de não ter mais dúvida alguma do Evangelho eterno, da sua força, do seu poder, vai superar tantas coisas do coração, vai se aliviar, vai tirar o jugo, vai conhecer um pouco mais quem é Jesus, por que Jesus veio e qual é a prática de tudo isso que está sendo infiltrado no meio do Evangelho. O Evangelho se perdeu em algum momento da história, ou melhor, em vários momentos da história, ou melhor ainda, em todos os momentos da história. Deus nunca conseguiu, na sua totalidade, manter o Evangelho eterno, desde a criação até os dias de hoje, de uma forma uníssona. Por causa que o inimigo é astuto, nós somos pecadores, na maioria das vezes não nos vemos assim, e aí ele consegue entrar e trabalhar na vida das igrejas de todas as épocas. Tanto é que Jesus foi morto pela igreja. Jesus não foi morto pelos pecadores. Jesus foi morto para quem falava de Deus, para quem estudava a palavra, para quem orava, para quem clamava. Essas coisas não valem nada. Porque esses próprios clamadores, Jesus os renegou e disse: vocês ficam gritando, orando pelas esquinas, como se Deus fosse ouvir as orações de vocês. Então, para que serve o Evangelho? Para que serve, ou por que eu estou numa igreja? Por que eu assisto uma semana de oração? Por que eu entro na sala 57 para buscar o Espírito Santo? Qual a finalidade de tudo isso na minha vida? Por que eu faço jejum e oração? Para me santificar. É o que você pensa, mas não se santifica. E nunca irá se santificar. E essa semana você vai compreender ao todo toda essa verdade. Então vamos lá. No princípio Deus criou tudo. E no Gênesis capítulo 1, verso 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Agora vem um verso. Eu só vou abrir um parênteses aqui, que é importante para você, crente. A imagem de Deus o criou. Deus criou o homem. A imagem de Deus o criou. Deus criou o quê? Homem e mulher os criou. A palavra homem na Bíblia, na criação, conota as duas faces. O homem, para Deus, quando ele criou a imagem dele, era homem e mulher. Quem deu o nome, se você for ler aqui na Bíblia, foi Adão, de mulher para Eva, e o nome de Eva. Essa gritaria por identidade de gênero que Deus criou, eu sei que Deus criou a família, eu sei. Mas quando Deus criou o homem, está notoriamente identificado o homem e mulher. Tudo era perfeito. E Jesus falou, a família deveria ser como era desde o princípio. Mas quando houve o pecado,
houve uma implosão e explosão e uma separação de todas as benesses, de todas as maravilhas que Deus pensou, olhou, criou e doou e agraciou. Tudo se perdeu. Então, nesse bolo entra homoafetivo, aleijado, cego, síndrome de Down, casal hétero, homem e mulher, pecadores, adúlteros. Então, acabou-se. A família margarina não existe. Ponto 1. Aí, quando houve esse desligamento, houve esse pecado, só havia uma forma de salvar o ser humano. Qual era a forma? O sangue. Quando Deus criou Adão, ele formou Adão do pó da terra, soprou em suas narinas e o homem se tornou alma vivente. Até aí, tranquilo. Agora a importância. Daí então Deus criou o sangue e colocou na vida de Adão. Sangue é vida. Vida em abundância. Barro, sopro, mas quando ele se tornou alma vivente, o sangue foi criado e dado por Deus. Nesse momento que entrou o pecado, foi retirado a presença de Deus do homem. Mas o sangue iniciou ali, foi doado e criado ali por Deus. Quando a glória de Deus sai, ele se retira dos dois. Deus diz: eu vou fazer uma aliança com vocês, meus amados filhos. O que vocês fizeram destruiu tudo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu queria para o ser humano. Porém, nesse momento, essa aliança será atrelada pelo sangue. Tanto é que imediatamente Deus teve que derramar o sangue de um cordeiro e vestiu com as suas vestes Adão e Eva. Isso é maravilhoso. É tão maravilhoso que eu quero que você não perca, não respire, não pare, não desvie a sua mente para você entender todo esse segmento, toda a importância do sangue. Por que eu digo que o sangue atrai, chama a glória de Deus? A glória perdida pelo pecado. Então, a importância vital dessa aliança era o sangue. Nada mais. Ele não pediu para Adão se santificar. Ele não pediu a Adão para mudar de vida. Ele não falou: Adão, você tem que mudar os seus comportamentos, a Eva está usando uma saia muito curta, está de seios de fora, vamos cobrir isso porque é muita sacanagem. Ela precisa não cortar o cabelo, nada de maquiagem. Não. Toda a história e o histórico vem do sangue. A aliança foi construída e o sangue do cordeiro foi derramado. Davi, quando viu o fogo de Deus, foi porque ele derramou o sangue. Salomão, viu a glória de Deus, o fogo de Deus descer no altar, descer no templo, depois do sangue do cordeiro. E assim você vai e eu construindo uma narrativa da vital importância do sangue. Hoje as pessoas substituíram, amando de Satanás, o sangue por comportamento, por crescimento espiritual, por santificar-se em oração o tempo todo e confessando o pecado. E nada disso fortalece ou une a aliança com Deus. Isso é criação humana, criação de Satanás, e que as igrejas desde sempre
admitiu nas suas vidas, desde a época de Jesus, ou antes da época de Jesus, em todo o tempo, em todo o período, cometendo esses atos inflacionários na vida das pessoas, com as suas vestes bonitas, com os seus falar de mestres, estudando a Bíblia e matando o cordeiro, e atirando no coração de Jesus. O tempo todo. Aí trocam e você começa a discutir com as pessoas e elas não entendem que a remissão do meu pecado é o sangue. Porque sem sangue não há remissão de pecado. Ah, mas eu preciso mudar, eu preciso crescer. Mentira, não tem sangue aí. Mas o sangue me faz, não faz. O sangue te redime do pecado. Será que é muito difícil de entender? Só há remissão dos meus pecados por causa do sangue. Não porque eu fico orando muito, porque eu fico lendo a Bíblia muito, porque eu vou na igreja, vou na semana de oração. Isso não vale nada. Isso é uma consequência legal, bacana, uma reunião de pessoas, blá blá blá, legal. Eu leio a Bíblia, tenho informações, mas eu sou um livro aberto. O que é um livro aberto? Não é a Bíblia. Paulo diz, eu sou uma carta aberta. Paulo não tinha Bíblia. Jesus não tinha Bíblia. Pedro não tinha Bíblia. Eles tinham o Espírito Santo. Por quê? Porque na vida deles o sangue foi derramado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas a igreja de Laodiceia tirou o sangue do cordeiro. Por isso que ela é pobre, cega, nua. Por isso que Deus não tem prazer e diz, de vocês eu vou vomitar. Como ele fez na época de Israel. Porque nós somos ensinados a nos comportarmos bem, a sermos lindos perante as pessoas. Aquela árvore frondosa, aquela figueira que Jesus chegou e não encontrou nada, não encontrou fruto algum, mas a folhagem era linda. Por quê? Porque não foram nem remidas no sangue do Cordeiro. Porque não entendem. São ensinadas a crescerem espiritualmente, a fazer reuniões orando e chamando família e orando, e não sabem nem para que estão orando, nem para que estão buscando. Eu vou na sala 57, fico lá 4 horas e oro, todo mundo fala. Agora, para que e por quê? Quais os frutos que saem de mim pelo perdão da remissão do sangue do Cordeiro? Essa reflexão que nós temos que ter. O Pentecoste, ele atraiu o fogo de Deus por quê? Porque houve o Pentecoste, porque línguas de fogo, porque a glória de Deus baixou naquele templo. Não é porque eles estavam orando, eles estavam em oração. Não é errado orar, não é errado se reunir, não é errado fazer vigília. Eu não estou falando contra. Eu estou falando que isso não é nada para Deus. Isso faz parte. Agora, tudo aquilo ocorreu porque houve derramamento de sangue na cruz do Calvário. Se o sangue não tivesse caído na cruz do Calvário, derramado, eles podiam ficar um ano inteiro dentro do templo, clamando a Deus, o fogo do céu, e o fogo não desceria. Sabe por quê? Porque não é o clamar. Não é você estar unido ali com os irmãos, não é estar dentro da igreja, mas é porque o Filho de Deus deu a sua vida e derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Aí o fogo desceu na vida daqueles que aceitaram o sangue do Cordeiro em suas vidas, para a remissão dos seus pecados. E isso não é fácil. Por quê? Porque exige conversão. E o que é conversão? É ser dele, para ele, por ele, para frutificar o fruto dele, lavado pelo sangue, frutificado pelo Espírito. Se você não morrer, ele não vai nascer na sua vida. Se você continuar com a tua vidinha de blá blá blá, de igrejinha, de trazer inariozinho debaixo do braço, vai para casa, ora com a família, você vai fazer isso o resto da sua vida para nada.
Mas o dia que você acordar, as pessoas odeiam isso, essa mensagem. Porque essa mensagem dos finais dos tempos, porque essa mensagem do Espírito Santo para Laodiceia, para que o Espírito seja derramado na igreja, só há perdão para essa igreja pela remissão do Cordeiro. Não por quarteto, não por novo tempo, não por semanas de orações legalistas, não por causa de lei, por causa de mandamentos, porque você guarda, porque você melhora, porque você e cumprido a tua saia, porque você arranca o batom, porque você tira brinco. Você só vai se fantasiar de alguma coisa. Mas para Deus, você não é nada. É apenas um filho ou uma filha amada a quem o Espírito Santo vive lutando para trazer. E são poucos. Sempre foram poucos. Sempre. E não será diferente nos dias de hoje. Essa mensagem, ela é rejeitada. Foi rejeitada e será rejeitada cada vez mais e mais e mais e mais. Deus criou o quê? Com os cordeiros proféticos. O que é isso, Sherry? Você lembra os umbrais usando sangue na época das pragas? Porque só o sangue chama a glória de Deus. Deus mandava matar outros animais, mas para Deus era necessário o cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas as pessoas não entendem isso, é uma loucura. Eu fico assim, pasmo. Quando você prega Jesus e a graça na igreja, a igreja toda fica tediada. Porque elas não querem ouvir isso, elas querem ser doutrinadas. Porque ouvir de Jesus é um saco. Porque mexe naquilo que elas não são, que elas sabem que não são, no patamar que elas estão, longe de Jesus, longe da glória, longe do Cordeiro, longe do sangue, mas perto do inário, perto da Bíblia, perto do comportamento, perto dos mandamentos, perto da igreja. Mas é o sangue. O sangue que Deus criou em Adão. O sangue que Deus tirou do Cordeiro para vestir Adão. O sangue que era derramado nos altares de Isaac, de Jacó, de toda Israel. Todos eles, Abraão, todos eles construíram altares. Noé, quando terminou o dilúvio, que ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi derramar o sangue na terra. Porque senão não veria a glória de Deus. Pecou, ficou nu, cada um conta o que ele fez ou tentou fazer, ou se fez com o filho, com a filha, ninguém sabe, só Deus. Mas as pessoas estão preocupadas com o que ele fez, com o pecado, mas não estão olhando pelo sangue que ele derramou para a remissão dos pecados dele. A força do sangue. O sangue chama a glória. Assim foi com Jacó. Isaac, quando derramou sangue para Deus, imediatamente foi aplicado para ele a promessa de Abraão, caiu no seu colo, porque ele derramou sangue. Salomão matou 300, 400 touros, derramando sangue para Deus. E o templo se encheu de glória. Quando Israel sai do Egito, derramamento de sangue. Jacó, no caminho da casa de Labão, derramou sangue no altar para seguir a sua jornada, a sua fuga, com todos os revés, os medos, derramaram sangue. O dia que você entender, meu irmão e minha irmã, que a minha vida, a tua vida não vale nada, que a minha vida e a tua vida dentro de uma igreja, seja ela qual for, Assembleia Católica Adventista, você aprender que nenhuma dessas igrejas serve para nada, apenas um templo, um lugar construído com CNPJ para nós nos reunirmos. Não há santificação, não há remissão de pecados. A maioria das pessoas que eu encontro, elas redimem os seus pecados na igreja. Eu preciso.
Eu sinto falta. Sem a igreja parece que eu não estou bem. E elas idolatram a igreja. É errado, a igreja é maravilhosa. Estou lá. Mas para mim, é apenas um lugar que eu vou encontrar meus irmãos, orar, ouvir ou pregar a palavra de Deus. Mas meu coração foi jogado na terra. E eu falava sempre, Deus, essa semente vai morrer. Eu não quero estar vivo. Eu quero que o Senhor me mate para que eu frutifique e possa servir-te até a tua volta. Mas por quê? Porque eu sou bom? Porque eu sou estudado? Porque eu sou filósofo, psicanalista, jornalista, escritor? Pá, taquada. Dá até preguiça. Mas por quê? Porque eu sei que esse pecador é redimido pelo sangue do Cordeiro. Quando eu acordo, quando eu ando, quando eu trabalho, quando eu estou atendendo alguém, eu estou orando. Minha mente está em oração com Deus. É o meu amigo, é meu companheiro, é o meu perdoador, é aquele que me redimiu. Se ele me chamou das noites, das drogas, das bebidas, era para alguma coisa, porque o que eu tinha para dar para ele? Nada. Vim para ele, o que eu tenho para dar para ele? Nada. Então por que ele me tirou de lá? Por causa do sangue. Por que eu permaneço com ele até hoje? Por causa do sangue. Agora o Sherry que saiu dos bares, das drogas, das bebidas, das transas, mudou de vida? Mudou a pessoa? Não. É isso que você precisa entender, igreja. Eu não mudei e você não muda. Eu apenas deixei de adulterar, fumar, cheirar, bebida, noitada. Eu só não quis mais. Mas Deus me chamou nesse bolo. Deus falou comigo nesse bolo. Eu orava a Deus indo no bar ainda. Deus me ouvia, Deus me respondia, me atendia. Eu sabia que Ele estava comigo. Eu não fui rejeitado em nenhum momento por causa do meu comportamento. Mas a minha conversão e o meu crescimento não é espiritual. Não existe. Você vai morrer de orar e não vai crescer. Você vai morrer de jejuar, de ir na igreja, ler a Bíblia e não vai crescer. Quando isso ocorreu comigo, eu mudei. O que eu mudei? A minha concepção, a minha mente. O Espírito Santo me tomou. E aquilo tudo para mim, eu falei, não dava vontade de nada, não dava vontade nem para o bar. Eu lembro que eu ficava caçando no radinho alguém falando de Jesus. Eram poucas pessoas há 32 anos atrás. E às vezes na televisão eu pegava uma Bíblia e não entendia nada. Mas a minha concepção de mente foi para cima. Só isso. Eu deixei de fazer coisas, só isso. Mas o meu coração continuou pecador. Eu continuei ainda pensando em mulheres, continuei ainda pensando em encontrar alguns amigos à noite, mas segui com Jesus. Não fui obrigado a nada, ninguém me falou nada, ninguém me pregou nada, ninguém me deu a Bíblia, eu peguei emprestada, eu fiquei 6 meses sozinho, eu e Deus. Sabe o quanto eu cresci espiritualmente? 0. Sabe o que foi transformado em mim? Sherry? 0. Sabe o que Deus fez de transformação em mim? No conhecimento. O conhecimento que vai crescendo. O entendimento. É isso que a nossa vida vai tomando um novo rumo, uma nova perspectiva e um olhar. Por isso Paulo dizia, sigo para o caminho da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Amém? Que bom! Hoje nós vamos ficar por aqui. Amanhã nós continuaremos com a semana de oração. O sangue chama a glória. Que Deus possa te abençoar, te dar um excelente sábado. Eu vou ver se eu faço amanhã de manhã. Se eu não conseguir de manhã, a gente segue à noite, nesse mesmo horário, tá bom? Obrigado a vocês todas. Silvia, Nilza, Giovana, de vez em quando sempre aparecendo, né? Obrigado, querida. Fico muito feliz. A Sandra, a Regina, Carioca, a Samanta, a Neuza, a Regiane,
muito legal. E muitas pessoas aí que irão assistir. Se você quiser compartilhar, eu vou subir depois no YouTube para deixar registrado essa semana de oração, tá bom? Paz e graça. E que essa mensagem de hoje, em nome de Jesus, possa transformar o teu conhecimento, possa levar você a compreender um pouco mais de que Deus não te coloca julgo, de que Deus não te cobra nada, porque você não é digno e digna de nada. Nada do que você vier fazer para Deus agrada a Deus. Tudo que nós fizermos é trapo de imundícia. Deus não aceita nada teu, nada meu. É por amor que eu faço a Ele. Faça por amor ao próximo, que aí você agrada a Deus. Agora, você disser que você vai ficar estudando, lendo, orando, jejuando, se matando para agradar a Deus por amor a Ele, papo furado. É porque você não quer fazer ao próximo. Agrade a Deus no próximo. Ore a Deus no próximo. Aí Deus vai falar: bendito, meu filho, o reino de Deus está te esperando. A tua casa está prontésima, com um novo nome, porque com esse nome nós não vamos entrar no céu. Então nem para isso a gente presta. Sem sangue não há remissão de pecados. Boa noite. Tchau.